cafeína, gente, não é só café não, tá, fofos? A gente não pode esquecer da Coca-Cola, tá? Tem remédio que é a base de cafeína. Então, assim, tem muita coisa que pode influenciar. É, a, a parte hormonal, eu acredito que tenha ficado claro para vocês, certo? Genética, falamos também. Alimentos, eu disse alguns dos alimentos fundamentais. Não acho bacana a pessoa que deixa para comer aquele pratão de comida, né, próxima hora de dormir. Não é bom, não faz bem, então a gente tem que ter essa rotina direitinho, porque senão a gente bota a culpa em todo mundo e às vezes são os hábitos da gente que não estão certos, tá? Então, assim, absurdo. São mais de 15% das mulheres acima de 30 anos, 35, que sofrem com problemas de insônia crônica. Eu acho o índice muito alto para um público tão jovem. Então, dá para a gente manter incluir a disciplina. Parece que disciplina é um nome chato, né? Ligado à rotina, mas se você tem esse problema, né? Então corre atrás, certo? Galera, alguma pergunta? Eu estou vendo todo mundo bonitinho, sentadinhos. Parece que eu estou falando e está todo mundo prestando atenção ou com sono, né? Mas é porque esse assunto é muito sério. Quem tem idoso, mostre esse vídeo, porque eu acho que vai ser importante, não há dúvida. Tá? A apneia, nós falamos dos tipos de insônia, como eu disse. O transtorno do despertar é um tipo de transtorno que são pessoas que têm um sono leve, né? Mas é muito leve. Então a pessoa, qualquer barulhinho faz ela acordar. As mãe de primeira viagem, então, né, qualquer coisa ela acorda. Ou então ela já cria um hábito de acordar no meio da madrugada, mas essa não digo que ela tem insônia, porque ela tem um hábito de acordar para ver se o filho está bem. Agora, e no mais, galera? É, a gente tem que tomar conta, são dos hábitos que a gente tem durante o dia e também durante a noite, tá? A alimentação a gente falou, atividade física também, a cafeína, e existem várias dicas que a gente pode ter. Existe um transtorno que ele acontece por pessoas que têm muito pesadelo, e aí a pessoa ela não quer dormir. Se ela não quer dormir, é porque ela fica com medo de ter aqueles sonhos ruins e que aí ela luta contra o sono. Tá? Então, eu diria que é muito, muito ruim quem tem. É considerado um transtorno quando ele é principalmente transtorno, é quando ele é frequente, certo? Então, assim, o sono leve não entra nos estágios do sono, não adianta, porque é impossível, tá? E aí a pessoa tem o transtorno, seja do sono, qualquer motivo, não importa qual seja o transtorno ou qual seja a insônia que você teve, se foi uma pontual ou não. Onde a gente vai ter o comprometimento? Onde vocês acham que vai ter comprometimento? Tá todo mundo tão quieto falando, e eu só falando. A gente vai ter o comprometimento do humor, a gente vai ter oscilações prováveis de humor, a gente vai ficar irritado, a gente vai encostar e vai fazer aquela tirada de 15 minutinhos de sono. Isso é um pecado, gente, porque aí você vai mexer no seu sono da noite. Mas às vezes tem pessoas que não dormiram mesmo, então precisam, né, desse time. São pessoas, às vezes, que sofrem por algum problema e não conseguem se colocarem de prontidão para recuperar esse sono perdido. Isso leva uma pessoa à exaustão e aí começa a adquirir outras doenças, como
Eu já disse que a ansiedade ela está presente na maioria dos transtornos psicológicos. Então, assim, a insônia ela pode levar a pessoa a oscilação de humor, que é a distimia, aí ela pode pegar essa oscilação de humor, deixar ela mais ansiosa, e aí a gente vai ter uma frequência onde leva à possibilidade de um transtorno qualquer, até mesmo a depressão, como a gente falou, ou qualquer outro transtorno emocional, que é muito comum, porque é muito presente, tá? Dúvidas, madames? Bom, em crianças, eu digo que é fundamental que os pais eles tenham regras, tá? Ah, mas agora parece que está todo mundo de férias, mas ninguém está de férias, não. Tá? A gente está em quarentena, a gente está todo mundo trancafiado aí, mas isso não se chama férias, não. A criança tem que continuar a ter a disciplina dela. Se agora eles estão fazendo estudo online, então tem que acordar para fazer o estudo online. Você vai montar a rotina da criança. Ah, porque agora está em casa, então pode dormir até 3 horas da tarde. Não, não vai poder. Se você deixa uma criança dormir até 3 horas da tarde, como é que você vai fazer ela dormir às 9 horas da noite? Então, mantenha hábitos regulares da criança para que isso não comprometa o sono dela. Tem criança que tem problema de insônia. Por quê? Porque são tão agitadas. Existe, por exemplo, o TDAH, que é o transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Então, a criança que ela é hiperativa, se você não colaborar, eu diria para vocês que as chances dessa criança ter dificuldades de dormir vai ser muito grande. Normalmente, um neurologista infantil, um psiquiatra infantil vai precisar acompanhar essa criança, tá? Mas a rotina dela, você pode ajudar e muito para que ela vá diminuindo, né, o ritmo dela e a gente vai fazendo com que haja, por exemplo, um, criar um ambiente, um cenário que seja propício para que o sono venha. Márcia, mas como é que a gente vai fazer isso? Gente, de várias formas, até mesmo para a gente. A gente falou do celular, então horas antes de dormir, diminuir a luz, ver como é que está o quarto ou o local onde a pessoa vai dormir, isso é muito importante, se ele está adequado. Às vezes o problema é o colchão, às vezes é o travesseiro, então tudo pode interferir. Ah, qual é a altura certa de um travesseiro? Eu não sou fisioterapeuta, mas já tive uma empresa de fisioterapia e eu aprendi muito. A altura do travesseiro tem que ser essa altura aqui, ó, para que nosso pescoço continue reto, tá? Então, não adianta você dormir com um travesseiro muito baixinho, vai ficar assim com a coluna ou assim. Isso é muito ruim, tá? Então, fica uma dica aí, para que vocês promovam um ambiente o melhor possível. Tem mães e pais que criam hábitos em crianças de, por exemplo, alimentar. No meio da noite, a criança às vezes está dormindo, aí para dar um Nescau, né? Não, gente, por favor, vamos. Deixa essa criança dormir, deixa ela crie o hábito dela dormir na cama dela e não entre os pais. É fundamental que se tenha essa noção de que criança tem quarto, criança que tem quarto tem que dormir no quarto. Ah, mas então eu vou botar para dormir e vou ficar com ela na cama. Aí quando ela acabar, gente, cada um educa da forma que quer, mas eu diria que é importante para a gente dar independência, autonomia para a criança, que na hora de dormir, é hora de dormir. Você vai, tem gente que cria a rotina de fazer uma oração com a criança ou dar um beijinho, né? Cria o seu protocolo, mas que ela vá dormir na hora que você combinou. E não fique uma criança sem regras. Por quê? Porque senão ela vai querer fazer brincadeiras, jogos, né, e videogame na hora de dormir. Não vai dormir,
entendeu? Isso aí é igual um mais um, não vai dormir, tá? Então, eu diria que é, é fundamental a gente diminuir, né, esse processo para que a criança e a gente também fique menos acelerada. Sexo, eu tô falando de criança agora acabou, tá, gente? Agora, uma coisa que faz com que ajuda muito é fazer sexo, fazer amor, tá? Então, relaxa. Então, por favor, está conseguindo dormir? Não chega, sabe? Que ele enrosca o pezinho, né? E aí chama, gente, chama junto, tá? Porque o sexo é muito bom para despertar a pessoa, despertar entre aspas, né? Chamar a pessoa para depois do orgasmo ela relaxar, tá? Ninguém está fazendo pergunta nenhuma e eu amo falar, tá? Bom, falamos bastante sobre os sintomas da insônia, falamos sobre a insônia crônica. Gente, olha só, as perguntas não estão chegando para mim. Então, eu vou ver todas elas, tá? Eu não estou respondendo porque eu mudei uma ferramenta de trabalho e eu não estou falando pelo meu telefone. Eu estou falando pelo notebook. E ficaria melhor, né, o equipamento, mas vocês estão ali congelados, não aparece pergunta nenhuma para mim. Não se preocupem, eu vou responder a todas vocês e vou responder de uma forma pública, obviamente sem expor ninguém, mas para que todos tenham acesso a todas as respostas, tá? Então, se eu não estou respondendo e estou aqui falando de vocês, é porque para mim a tela parece congelada, certo? Bom, existe uma insônia que é a pós-menopausa, que ela também ela é muito comum, tá? Então, quando a pessoa, eu vou dizer que o idoso ou uma idosa, mas dorme pouco. Não que ele durma pouco, né? E ele acorda muito cedo. Não, não é isso. É porque o idoso, ele às vezes, ele tem o sono dele fatiado. Ele acorda às vezes 5, 6 horas da manhã, aí logo depois do almoço ele tira um soninho e no final da tarde mais um pouquinho, sabe? Então é um sono muito fatiado. Eu diria que a qualidade do sono não é ruim. Obviamente que o certo seria aquele sono contínuo e ininterrupto, mas no idoso é muito comum que haja essa quebra pela própria rotina. Mas se isso não atrapalha na qualidade de vida do idoso, não tem problema nenhum, ok? Então, assim, para a gente combater a insônia, a gente falou no consumo de alguns alimentos, certo? Se ela se torna frequente, não esqueça de você falar com o médico, é importante. Não esqueça da frequência que eu disse, se ela acontecer 3 vezes na semana, por um período maior que 2, 3 meses, aí já está na hora de você procurar um médico. Até antes mesmo, se ela tiver numa frequência muito alta. Então, gente, não dormir é desesperador, né? A atividade física é fundamental, como eu sempre falo. Algumas pessoas, elas preferem fazer atividade física à noite, até às vezes depois do trabalho, por falta de opção. Não sofre problema nenhum em relação ao sono. Beleza. Agora, para quem vai começar, eu diria que começa de manhã, começa num horário onde não seja noturno, que você corre o risco de ficar mais agitado com a novidade. Por quê? Por causa da ansiedade. Então, para quem vai começar, eu diria que o grande barato seria começar num horário mais cedo, de manhã, à tarde, no horário que puder. Quem não tem alternativa, faz à noite.
e se adapta, certo? É, a rotina para dormir e para acordar, ela é fundamental. Isso não quer dizer que no final de semana você tem que acordar 6 horas da manhã, 7. Não, dá para dar uma quebrada nisso aí, porque final de semana, quem não trabalha pode fazer isso. Mas você também não vai passar o dia inteiro, a noite toda dormindo. Então, muito cuidado com isso, tá? Durante a semana, eu diria que, mesmo agora na quarentena, a gente tem que ter uma rotina. Isso é fundamental, tá? Para que a gente não sofra consequências com as nossas próprias preocupações, porque hoje nós sempre já tivemos as nossas, que não adianta a gente ter um excesso de preocupação que não vai resolver nada, né? Mas é preocupação. Então, a gente tem que ter o bom senso para saber o que pode ser resolvido naquele dia, viver aquele dia, para que você não fique alimentando a ansiedade, porque senão você vai ter provavelmente mais uma noite mal dormida. Então, é só a gente juntar um mais um, como eu falei no início, que aí eu acho que facilita bastante. Então, a rotina de hábitos, né, tudo certinho durante a semana, fundamental. Final de semana, eu acho que dá para exagerar um pouquinho da hora, né, porque saiu quando podíamos, mas durante a semana quem acorda cedo para trabalhar ou quem tem horários diferentes precisa ter esse controle, com certeza. A meditação, gente, eu coloco já como regra, basicamente. Toda noite eu medito, toda noite. Então, eu comecei com 10 minutos, aí já passei para 20 minutos, e aí você vai sentindo. Parece que o corpo vai sentindo vontade de meditar, não sei dizer. Façam, né? Existem alguns aplicativos, mas tem o YouTube. Eu gosto muito da Meditopia. Tem uma parte que não é paga e tem a parte paga. Mas, assim, e tem para ansiedade, tem para sono profundo, tem para diversos fatores. O importante é que você torne o ambiente aconchegante, né? Coloque sem luz, né? Tem pessoas que precisam de uma luzinha no final. Tudo bem, vamos respeitar essa vontade. Mas o nosso cérebro ele tem que ler que está de noite, que é hora de dormir, tá certo? E volto a falar, se tá com insônia, deitou, não adianta ficar brigando com sono, que você não vai conseguir dormir assim. Levanta, vai ler um livro, toma um leite morno, que é muito bom, daqui a pouco você vai e tenta dormir de novo. Aproveite esse tempo que você está acordado, pode meditar, faz muito bem. Mas eu tenho medo de dormir durante a meditação. Bota no Wi-Fi, que é o que eu faço. Quem tem, né? É a melhor forma de você poder dormir. E tem vários tipos, gente. Quando você bota para sono profundo, nossa, é uma delícia, mas tem que ser hábito, tá? Não adianta botar um dia, tem que botar preferencialmente todos os dias para que você tenha o resultado esperado, tá? Existem técnicas de relaxamento, existe a yoga. Eu falo yoga, né? Porque eu sou da época da véia. Mas, assim, a yoga, ela é também muito boa, ela é meditativa, ela colabora para o relaxamento. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer. Até o próprio hábito de respirar, né? Corretamente. O que é respirar corretamente? É quando você não tem aquele gente que fala, 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 respira pouco, respira pela boca. Não. Você tem que falar, deixar o ar entrar de novo, pausadamente, para que você, né, esteja sempre oxigenando o teu corpo e o teu cérebro, com certeza, né? Então, isso é fundamental. O banho, tem gente que só gosta de tomar banho frio. Aí posso falar nada, né? De que você é um guerreiro, mas eu também sou guerreira. Nós somos, mas eu digo que o banho frio só quando não tem jeito mesmo. Mas o banho morno, na insônia, ele ajuda muito. E prepara o seu corpo para dormir. Bota, seja no camisola ou pijama, né? Se prepara como se fosse um ritual.
faça isso como se você estivesse de fato se preparando para ir dormir, como se fosse um evento. E o mesmo a criança precisa, o idoso precisa, tá? Eu falei do leite, mas quem não gosta ou tem problemas de lactose, também pode fazer. Existem vários chás que são calmantes, relaxantes. Então, assim, vai a gosto de cada um, tá? Depois eu posso dizer alguns, erva doce, erva cidreira, camomila, mas cada um tem o seu hábito, o seu gosto, né? Suas preferências. Então, desde que não evite colocar o açúcar, tá? Falei do colchão, falei da claridade, falei das relações sexuais. Relação sexual, gente, mas se você não tem um namorado, uma namorada, ou você não tem ninguém, as pessoas têm vergonha de falar da masturbação. Engraçado, né? Por que será? Até hoje eu não entendo porque as pessoas têm vergonha de falar de masturbação. É algo tão normal, é o corpo da gente, mas se você na masturbação você consegue chegar ao orgasmo, perfeito. Eu digo que isso ajuda a relaxar, tá? Então, tendo ou não parceiro, porque existem pessoas que, por exemplo, tem homens que têm, são casados e tudo, mas o homem tem hábito de se masturbar às vezes 3, 4 vezes por dia. Não é porque você não é competente, não, ou porque o homem gosta, né? Homem, mulher também. Então, isso é muito comum. Não cria tabu, não cria confusão por causa disso, não, tá? Por favor. Isso é muito comum e é relaxante, tá? Bom, falei do nome do exame, mas eu vou repetir que é o polissonografia, só para quem tem, depois desses períodos de 2, 3 meses, certo? E, como eu disse, ela está presente, a insônia, em muitos transtornos, sejam eles psicológicos, a síndrome do pânico, né, síndromes agudas, pessoas que têm bipolaridade, às vezes estão numa fase é, maníaca, então ela fica. Porque na bipolaridade a pessoa tem a fase hipomaníaca, mais depressiva, e a fase maníaca, então ela tende a ficar mais agitada e isso acaba interferindo no sono. Porém, existem pacientes meus que têm problema na fase hipomaníaca, então quando eles estão depressivos, eles também não conseguem dormir. Então, cada organismo é uma engrenagem. Só que alguns protocolos, eu acho que a gente pode seguir que eles são cabíveis a qualquer pessoa, né? Desde que você tenha rotina, disciplina, alimentação, a atividade física e dependendo da insônia que você tem, se for aquela insônia, né? Eu falei de 3 tipos, mas a gente pode esticar isso aí, aquela onde é no início, dificuldade para dormir, ou quando você acorda de madrugada, ou quando você acorda muito cedo. Então, não é e não tem o sono profundo, chegando ao último estágio do sono, aí você acorda com o corpo cansado, a memória ela é prejudicada, tudo acaba sendo prejudicado, seu ânimo, disposição, apetite, enfim. Se às vezes ela não é a causa, ela é a consequência. Então, todos os hábitos que você tenha, faça uma reflexão. Se seu filho, sua filha não dorme bem, faz uma reflexão que você pode fazer para que ele tenha uma qualidade do sono, né, tornando o ambiente propício a isso. Tá certo? Bom, uma pena eu não estar sabendo das perguntas, porque, como eu disse, não aparece para mim. Já vi que não dá para contar com essa máquina Voraz que eu comprei para melhorar, junto com o Kiko My Love, e não deu. Mas eu vou responder a todo mundo, tá? É ruim porque a gente fica falando, falando e vocês não conversam, vocês estão falando bem ou mal de mim, mas enfim, se ficou faltando alguma parte, me perdoem, a gente dá continuidade, porque agora é que eu vou ver e responder a todas as perguntas, assim que eu desligar.
tá ok? Fiquem com Deus, um beijo grande, agradeço mais uma vez, compartilhem, tá, gente? Esse problema de insônia, ele acomete tanta gente, pai, mãe da gente. Então, quem vocês puderem estar passando esse tipo de informação, vocês veem que são informações do dia a dia da gente. Não tem um intuito nenhum de eu me autopromover, não há essa necessidade, tá bom? Um beijo no coração de cada uma de vocês, ok?